Saldanha. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu preparei o conteúdo para amanhã publicar no meu site da série O que aconteceu com a fotografia. É uma série que eu comecei o ano passado e eu abordei várias transformações do que aconteceu nos últimos anos, até décadas da fotografia. Então eu vou abordar numa visão aqui hoje sobre a IA, fotografia 3.0. Já vou explicar o porquê dessa definição, mas antes eu só queria convidar. Amanhã começa a Semana da Fotografia, ela vai acontecer amanhã à noite, quarta e quinta, com uma visão completa sobre a IA, para ajudar no marketing, na criatividade e na produtividade. É uma tecnologia que não para de evoluir, a gente tem visto as notícias aí, então a gente vai ver isso em profundidade para quem é membro da comunidade Fotografia e Clube do Empreendedor. Quem se inscreve automaticamente pode fazer parte. Boa noite a todos aí que apareceram aí, a Aline, a Maria Maricota, Roberto Wagner, Click Studio Fotográfico, obrigado aí pela presença. Lembrando que esse conteúdo vai para o Spotify, vai para o YouTube, mas é sempre legal a sua participação aqui também. Então amanhã eu vou publicar no meu site um novo episódio da série O que aconteceu com a fotografia. É uma série que eu venho falando, por exemplo, da importância da impressão e o que mudou nas últimas décadas. Olha quanto transformou, né? A fotografia em várias frentes, nos smartphones, nas câmeras, nas redes sociais, no marketing. Mas esse especialmente para amanhã eu vou falar da inteligência artificial. Só que a diferença é que a inteligência artificial ela é muito recente. A inteligência artificial generativa é algo muito recente. A gente está falando de 2022 para cá. E aí eu vou antecipar alguns pontos aqui. Claro, é legal a sua participação, dar a sua opinião aí sobre como você vê essa tecnologia, ou se você não faz uso ainda, mas eu acho que é um debate interessante. Então eu preparei já o material, amanhã eu vou colocar no ar. É bem extenso, como costuma ser os episódios do O que aconteceu com a fotografia. Já são mais de 10 episódios dessa série. E eu falo da transformação com o vídeo, quanto o vídeo impactou, vários temas interessantes. Eu retomo a IA porque a gente chega em 2025 e esse fotografia 3.0 tem a ver com esses últimos 3 anos. Olha a transformação. Então, para explicar aqui dessa live, é basicamente abordar esse assunto, que se você quiser comentar, participar, por favor, é sempre bacana saber a tua opinião sobre tudo o que aconteceu com a inteligência artificial. E a gente está falando de um período muito curto de tempo, né? Então 2022 a 2025, 3 anos. Então, o que aconteceu? Primeiro, é bacana de olhar assim, olha só isso. Maio de 2022 surge o Midjourney, que é o principal gerador hiperrealista. Era um garrancho, era um negócio muito tosco. Você salta para maio de 2023, já tinha uma outra qualidade. Aí você pula para maio de 2024, a coisa está num patamar. Em 2023 já era muito realista. Em 2024 a gente já não sabe mais o que é real e não é. Então a gente chegou num ponto realmente de muito impacto dessa tecnologia. Maria comentando aqui que usa na edição para fazer os fundos fotográficos e não sei ficar sem mais. É uma transformação, é realmente esse mercado de fundos, o fundo digital também, né? Não sei se é esse que você tem utilizado, mas além do impresso, a gente está vendo fotógrafos de fora, e aqui no Brasil começa a fazer isso também, em que você fotografa a pessoa, pode ser retrato para qualquer área, tá? Fez o retrato, mas o retrato da pessoa é real, o fundo você vai adicionar um fundo personalizado com IA, mas o fundo é digital, feito com IA. Então isso tem sido um mercado crescente lá fora e é uma demanda do próprio consumidor. Olha um detalhe importante para falar, isso vale a pena comentar aqui como bastidor aí para quem for ouvir também depois no Spotify, no YouTube. Nos últimos meses, o que eu tenho recebido de mensagem de consumidor final, vocês não têm noção. Ah, é fundo impresso, bacana, muito bom. É um mercadaço. Esse mercado só vai avançar, né? A gente vai ver muita... A parte do newborn tem acontecido coisas interessantes também na parte da criação, né? Já da combinação do bebê com a IA, em que a foto do bebê é real
e existe uma edição ali. Mas olha o que aconteceu. Nos últimos meses, eu recebi muitas mensagens de consumidores finais. Eu não atendo consumidor final. Eu tenho recebido muita mensagem. Eu recebi nesse final de semana, Maria, recebi de newborn. É uma pessoa que vende cosméticos. E ela me abordou aqui no Instagram, talvez ela assista depois. E aí ela falou assim, você faz newborn? Aí eu falei, mas que eu não fotografo newborn. Não, mas com IA, porque você fala de IA. Você faria uma IA do meu bebê? Aí ela viu alguma notícia minha, que você encaixa a foto do bebê, o rosto, e ela queria saber se eu faria isso. Aí pula, alguns dias antes eu recebi um de formatura. A formatura tem sido mais frequente, são formandos de várias áreas, veterinária, medicina, direito, tudo que é área, odontologia, me mandando mensagem se eu faço a formatura dele com IA. Ele perdeu a formatura, ou ele não quer gastar com isso, mas quer ter as fotos. Só que não são fotos, né? Então ele quer que eu pegue o rosto dele e jogue lá na IA, e tem gerador de IA para isso. Detalhe importante, tem gerador de IA para newborn, tem gerador de IA para formatura, tem gerador de IA para gestante, várias áreas. Então isso tem acontecido, assim, e é um negócio muito, muito surreal. Aliás, pessoas que estão entrando no grupo, que não são da fotografia, e que querem utilizar essa tecnologia para criar coisas desse tipo. Várias funcionalidades. Então é algo muito curioso. Mas olha o salto que deu. Olha como a gente... Antes a Maria comentou aqui. Eu acho que nada substitui o momento. Isso a IA não pode fazer. E é aí que está a grande diferença, e temos que mostrar para o cliente isso. Eu concordo com você, tem que mostrar a experiência, o valor disso. Mas eu vou dar outro exemplo. Outro exemplo, você vê como são duas coisas em paralelo. Eu concordo completamente que o fotógrafo tem que se posicionar e contar uma história e mostrar o valor, inclusive da parte fotográfica, da assinatura visual, valorizar. Faz todo sentido investir para ter mostrar a melhor experiência, contar essa história e, enfim, valorizar o real, a experiência em si, como é que é o processo ali. Mas tem uma outra parcela, que é uma parcela um tanto diferente, que vale a pena mencionar. Eu falei disso, acho que recentemente, uma pessoa da família, ela querendo investir em retratos com IA, e retrato corporativo. E ele a pessoa não quer contratar um fotógrafo para fazer isso. Ela não quer contratar um fotógrafo, ela não quer ter essa experiência fotográfica. E tem pessoas que não querem. E não é uma questão financeira, é uma questão de conveniência. Por isso que os geradores de IA para retrato corporativo estão bombando lá fora, mais qualquer outra área. Então tem públicos distintos. Ao fotógrafo, cada vez mais, vai ter que se valorizar e contar essa história. Eu não vejo tantos fotógrafos valorizando isso. Posso estar enganado, posso não estar observando tão bem, mas eu sinto que precisa de mais, sabe? Precisa ter uma valorização disso de outra forma. Mas enfim, voltando aqui, olha o salto que a gente teve. Eu fiz uma análise comparativa 2023 versus agora, 2025. Esse que o ano está começando. 2023, tinha ferramentas como Midjourney, que ainda tem, o DALL-E, estavam ganhando destaque. Né? Ali em 2023 não tinha a mesma qualidade de recursos que a gente tem hoje. O DALL-E era um dos principais. Hoje o DALL-E está totalmente de lado. Um gerador de IA que ficou meio de lado nessa história. Lançaram a versão 3, não sei o que, mas parou ali. E nesse meio tempo não pararam de surgir novos geradores. Então a gente vê aí realmente tem um salto impressionante. Aí em 2023 começa uma coisa que ficou muito forte em 2024, vídeo. 2024 foi o ano, não foi o ano da IA na imagem estática, foi o ano da imagem em movimento, com a geração de vídeo com IA para uma foto real e animá-la, a partir de texto, a partir de um vídeo, transformar em outro vídeo, é o mais surreal, e é impressionante como está acelerado. Então a parte do vídeo, e antes não tinha controle, você não tinha controle. Agora, ferramentas como Runway, entre outras, Minimax, entre outras, você tem controle da cena. Então o Léo vira para cá, vira para lá, e a gente está vendo agora o avatar. Eu falei para formando, para retrato também, os geradores de retrato de IA estão investindo em vídeo agora. Então faz a sua versão para corporativo, advogado, dentista, não importa. Faz a versão com IA, hiperrealista, com base numa selfie, e ainda faz o vídeo. Já gera para você. Eles estão vendendo isso agora.
Esse é o salto. Então o vídeo é impressionante e não para de surgir. Aliás, dois dos principais geradores de vídeo ficaram tão bons quanto o Midjourney em gerar imagem estática. É outra coisa que aconteceu, o hiperrealismo. Em 2023 a gente passou do momento de não retorno em relação ao que é real e não é. E aí isso tem a ver com o Boris Eldogesen, aquele fotógrafo que depois virou artista visual alemão, que fez uma criação com IA, participou de um concurso, ganhou um dos melhores concursos de fotografia do mundo, dos 5 melhores, subiu ao palco, falou: isso aqui não é fotografia, devia ter uma categoria de IA, foi retirado do prêmio. A gente está falando de jurados premiados ali que não conseguiram julgar aquilo como IA, entenderam que aquilo era uma fotografia. A partir daquele momento, um ponto de retorno do que é real e não é, acabou. As pessoas acham que a foto do Medina é IA, acham que a foto da casa que ficou isolada é real e é IA. Tem fotos reais também desses incêndios, mas está misturando tudo e virou uma bagunça. Então, passamos esse problema. Aí, ao mesmo tempo, a partir de 2023, a gente começou a ter debates de autenticidade, sobre a importância do que é real. E em 2024, a coisa da câmera autenticada, câmera com autenticação, se torna uma coisa importante para a indústria. Com a entrada de Canon, Fuji, Sony, Leica, Nikon, com as iniciativas junto com a Adobe de autenticidade na câmera. Na câmera você resolve a certificação de imagem ali, um selo. Se for alterado, vai saber, sai do arquivo, não é questão de EXIF nem metadado. É na própria imagem ter o selo, e isso foi se estendendo. Quando começou, tinha, sei lá, umas 1.000 empresas participando. Hoje são mais de 3.500, o que é ótima notícia. A gente está falando de várias redes sociais, inclusive a própria Meta está envolvida nisso, e no tempo a gente pode ter essa questão de saber que uma foto é real porque tem um selo nela. Mesmo que alguém tente alterar, a gente vai saber. Então isso é uma boa notícia. Mas o salto é impressionante. Agora a gente tem, em 2025, algumas coisas acontecendo curiosas. Hoje eu fiz um conteúdo para membros do grupo Fotografia e Clube do Empreendedor, de uma importante iniciativa de arte com fotografia na Europa, um dos mais importantes eventos de arte com fotografia no mercado europeu, com participação de uma artista da fotografia respeitadíssima do Brasil, com uma criação de IA lá, e outros artistas também. Uma presença forte da IA no mundo da arte, já no Paris Foto, London Foto, e agora nessa feira que eu acabei de mostrar para os membros. Eu fiquei impressionado. Outra coisa que eu publiquei hoje para o grupo são plataformas de IA de ponta que estão provendo trabalho e conexão. Então você não entra no Midjourney apenas, você entra na ferramenta e ela tem um hub para conectar marcas que buscam um serviço de IA com os artistas e fotógrafos nisso também. Isso está acontecendo. Quem diria que isso aconteceu nos últimos 3 anos. Os geradores de IA que eram para gerar uma imagem tipo Midjourney está atrasado, né, se for ver. Porque o Midjourney falou que ia ter vídeo, coisa e tal, não veio. Mas outros vieram. Por exemplo, o Runway tem um gerador de imagens tão bom quanto do Midjourney. O Kling também está com uma versão nova, mais realista agora, de imagens estáticas. E os geradores estão avançando com outras coisas integradas. Eu acabei de falar de um que tem um hub de trabalho. Imagina que ótimo. Você entra num gerador de IA e já vai te arranjar trabalho. Te conectar com marcas. As marcas grandes, os empreendedores estão em busca disso. Eu estou sendo abordado. Quem é do grupo está aqui sabe. Eu consegui trabalho lá para uma pessoa hoje. Fiquei feliz, uma pessoa do grupo teve um trabalho porque eu conectei ela por uma demanda de IA, por uma coisa que começa a acontecer com frequência. Está acontecendo, eu tenho visto. É uma micro tendência, vamos ver como isso vai ficar. Mas as pessoas estão buscando isso. Agora, os geradores de IA estão sofisticando. Outra coisa que está acontecendo, eles estão competindo com Adobe em design. Então a gente está vendo os geradores de IA, que tem a parte de criação de imagem, criando, agora olhando para design, para você montar algo que envolve não só a imagem, mas a parte visual de alguma coisa para entregar para uma empresa. Vários geradores estão indo para esse caminho também. Isso é uma coisa que não tinha em 2024, tanto começou no fim de 2024,
mas no começo do ano passado não tinha, em 2023 nem se pensava nisso. Então é algo assustador, assim, é realmente, e continua a importância da autenticidade e certificação. O que a gente está vendo em 2025 agora? Outra coisa que é assustadora, a integração da IA com equipamento, hardware. A Nikon acabou de lançar uma mirrorless aí que tem uma presença de IA interessante lá, mas normalmente é autofoco, rastreamento. As câmeras da Sony estão mais sofisticadas, elas antecipam o foco, conseguem antecipar o movimento que você fixou ali para fotografar ou filmar, que é surreal. Mas o próprio Midjourney falou que estaria investindo no hardware. Será que ele vai lançar esse ano? Será que a gente vai ver uma câmera do Midjourney em 2025? Só que as câmeras com IA já existem, que são os smartphones. E esse é outro grande salto que aconteceu em 2024 e 2025 vai ser muito mais forte. IA na câmera. Câmera com IA. É no smartphone que a coisa está acontecendo com força. E aí você vê um negócio inacreditável, que eu pelo menos achei surreal. Foi uma das notícias mais lidas das últimas semanas aí. O lançamento do S25 da Samsung. Eu não sei se vocês viram, a demonstração no palco do executivo principal lá do Google na parceria com o Samsung. É a primeira vez que você tem um smartphone que julga as suas fotos e fala como que ela pode melhorar ou não. Ele pega e olha a tua foto e fala, faz tal coisa, explica o que é contraste, faz explicações e julgamentos ali na hora, em tempo real. Então a gente agora tem smartphones com geradores de IA nativo, não é que ele usa Midjourney no celular, já vem com o gerador dentro, para com base nas suas selfies fazer o que você quiser. E esses recursos sofisticados para foto e vídeo no modelo. Então é algo que o hardware nessa parte está acontecendo de fato nos drones e principalmente nos smartphones. E aí é o consumidor da gente, do nosso mercado, com esse tipo de ferramenta na mão. A Apple, o iPhone tem lá agora o gerador de imagens dele que também permite fazer brincadeiras com a sua foto, coisa e tal. E aí, eu fiz aqui também uma tabela comparativa. O que acontece em termos de artista, tá? Um artista, um fotógrafo, de qualquer área, mas principalmente na parte artística, o que ele tinha em 2023 comparado com 2025. Em 2023 ele usava a ferramenta como ele usa Photoshop. E continua acontecendo isso. E aí eu já vou comentar sobre isso também, mas você tinha o uso de ferramentas tipo Midjourney e afins, Firefly no Photoshop, então é parte como a Maria comentou aqui, eu uso para fazer no Photoshop, no fundo, coisa e tal. Mas o que avançou mais de ponta é o uso da cocriação, criar em colaboração com a inteligência artificial, o que para muitos artistas, inclusive fotógrafos, é assustador. Como assim eu vou fazer junto com a máquina? Sendo que você usa uma máquina, mas a criatividade, e isso está em destaque numa feira de fotografia de arte de ponta na Europa essa semana, que vai até o final de fevereiro. É a terceira feira de fotografia com arte de ponta, com a IA presente lá, dando destaque à cocriação. Uma fotógrafa brasileira lendária, criando obra, tá lá entre as expostas. Eu mostrei hoje para os membros do meu grupo. Então, cocriação. Você seria capaz de cocriar? Eles falam, mas para que isso, Léo? É algo do nosso tempo. Alguém de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, não teria como fazer isso. E isso é uma arte do nosso tempo. E vale para qualquer coisa da fotografia. Aí é questão de quem vai ser pioneiro, quem que vai fazer. E tem gente fazendo. Aí a pessoa vai parar na Europa. Aparece lá, coisa e tal. Então, outra coisa que está acontecendo agora, a gente vê, em 2023 era automação no vídeo. Então automação, tecnologias ali, agora não, é criação. A coisa não ficou parada mais na imagem estática. Então vários artistas de ponta, inclusive fotógrafos que estão mais avançados com a IA, eles estão usando, ele cria uma imagem, seja ela real ou com IA, e dá vida com o vídeo. Porque agora é possível, com uma qualidade absurda. Então não fica aquela coisa só de imagem estática, é outra coisa bacana. Outra coisa surreal que está acontecendo final de 2024 para cá, são geradores de IA para edição em tempo real. Você vê a criação, não é que ela vai surgir, você já vai acertando e ela aparece em tempo real, porque os processadores, os geradores de IA estão cada vez mais sofisticados. Então é algo também impressionante.
E aí, ao mesmo tempo, em termos de comportamento, a gente vê algo curioso. Aí, fugindo um pouco da IA, há um interesse no autêntico. Que tem a ver com o que a Maricota comentou, que a Maria comentou. Você tem o autêntico, o real, a venda da experiência. A gente está vendo o consumo de coisas analógicas crescendo de novo. Venda de vinil continua crescendo, venda de livro impresso está em crescimento no mundo todo. Tem matéria, saiu agora, matéria internacional, revistas impressas saindo. Por quê? Porque não apita. Porque a revista não apita, não fica piscando, não tem, né? Não fica ali chamando você. É analógico. Livro também. E as câmeras compactas. Câmera compacta, a Canon acabou de anunciar que vai crescer a produção de câmera de bolso. Lembra da câmera de bolso que ninguém mais tinha? Elas estão valendo mais. No mercado livre, no eBay, está valendo muito. São jovens que estão consumindo isso. Polaroid, Instax crescendo, porque não é digital, não tem perigo de compartilhar, pelo menos não a princípio, né? Pode até compartilhar, mas é exclusivo para aquilo, para estar no momento e fotografar. Então, como eu tinha comentado com a Maria no começo, tem pessoas que vão querer a conveniência de um retrato com IA, e vai ter gente valorizando o retrato real com fotógrafo ou qualquer outra coisa com fotografia real, mas vão existir esses dois grupos. E aos fotógrafos cabe tentar atrair a pessoa que de repente está para cá e mostrar o valor disso. E nisso a fotografia leva vantagem, né, da experiência em si, né, de mostrar o valor, coisa e tal. Acabou de sair uma nova pesquisa do Fórum Econômico Mundial, né, que o Trump inclusive falou lá, o Trump falou, vários estadistas falando, e eles soltaram um relatório das profissões ameaçadas. Há uns em 2023 saiu um relatório e o fotógrafo estava nessa lista de ameaçado. Não está mais. Não está mais. Não aparece lá no relatório. Aliás, a fotografia aparece como arte e arte em destaque. O fotógrafo não está ameaçado pela IA, a princípio. O que está ameaçado é o cara repetitivo, o cara que não é fotógrafo de verdade, é um cara que faz um clique repetitivo. Esse cara eu acho que está ameaçado. Mas isso é uma percepção minha. Agora, design está aparecendo na lista lá. Profissões mais ameaçadas, design. Designer. O cara que faz design está ameaçado. E várias das ferramentas investindo nisso também. Enfim, mas há um espaço, um potencial. Aí eu queria falar dessa parte da IA, que eu tinha comentado dos usos, né? No Brasil tem muita gente usando a IA de forma bacana, alguns menos, outros mais. O que a gente tem mais visto na fotografia é a parte de edição. Oi José, boa noite. A parte de edição, a parte de fluxo de trabalho. Mas isso é raspar a superfície. É uma parte importante, é tempo, é produtividade. Só que tem outras coisas que você pode fazer. No marketing, no conteúdo, na criatividade. Dá para expandir. E essa é a parte curiosa. Dois caras que usam a IA fazendo a mesma coisa não tem vantagem competitiva. Não tem. Os dois caras estão fazendo ali, o que vai ser a vantagem competitiva, aí realmente é a assinatura visual, alguma coisa da experiência, da forma como ele está contando a história. Agora, o que acontece na prática é que não são todos com o mesmo nível de uso da IA. O nível de uso da IA entre fotógrafos está muito variado. Tem gente só raspando a superfície e tem gente muito mais sofisticando. E aí é que entra a questão da IA, que é fascinante. É uma tecnologia que se auto-aprimora. É a primeira vez que a gente tem uma tecnologia que é assustadora porque ela não para de avançar, de evoluir, de sofisticar. Nessa tecnologia que se auto-aprimora e aprende com você, o processo de melhoria contínua é um salto considerável que você pode ter. E aquele fotógrafo que entende isso, começa a usar, ele vai subindo. Isso vale para a parte criativa, artística e outras coisas mais. E muita gente não está se dando conta disso. Então, abraçar. Aí eu vi um conteúdo, não vou comentar quem aqui, mas eu vi um conteúdo, as pessoas falam, eu estou usando tal ferramenta, que está bombando no Brasil, né, o Aftershot, e algumas pessoas comentando, não, mas não funciona, não confio muito, não funciona muito bem, não sei o quê. Só que o detalhe, desiste, faz um pouco só, aí não vai dar certo. Ele não vai resolver sua vida usando só um mês. Se ele se autoaprimora, se ele avança na base do uso e se sofistica cada vez mais,
você tem que usá-lo e é o processo de melhoria contínua. Só que é uma cocriação, é uma entrega. Seja na edição, na seleção, no culling lá que a gente vê, seja na parte do marketing. Não vai fazer um texto bom para você na primeira vez. E nem é para fazer. É para você ajustar, criar seu estilo, seu tom. Então, é um processo de avanço. Aqui a Maria comentando, é questão de mergulhar, Maria. Eu quero muito avançar. É avançar, é mergulhar, é usar além do que pode ser feito e dar o salto. E o ganho é em várias vai acontecer em várias frentes da criatividade, da produtividade e do marketing, de fato. Agora tem que usar. Quando você usa, a coisa melhora. Só que não, assim, não dá para esperar que isso aconteça num clique, numa situação, sabe, imediata. É no uso mesmo. E aí, assim, o que a gente deve ver mais em 2025, realmente a parte dos smartphones é assustador, né? Porque, por exemplo, está resolvendo questões de zoom, de qualidade na fotografia, na escuridão total, cada vez mais, em modelos intermediários, que antes era coisa de modelo de ponta. Então, a gente vai ver isso com mais avanço ainda para o consumidor final. E aí esse conceito do fotografia 3.0 é isso, quer dizer, 1.0 ali era 2022, 2023, era uma coisa muito rudimentar, estava começando. Aí em 2024 a gente viu coisas interessantes. Eu falei do Boris Eldgassen, e ele ganhou aquele prêmio, um dos mais importantes de fotografia do mundo, com uma imagem de IA, causou uma enorme repercussão, o cara se destacou, aí você tira um aprendizado. Como é uma coisa muito nova, só tem 3 anos, né, vai para o 4º ano agora, é a oportunidade para os pioneiros, líderes aparecerem, se destacarem. Na fotografia também. Vai liderar um processo. Né? E, de novo, é aquela história. Vai usando mais, também se destaca e lidera. E além disso, ele foi chamado para palestrar. Ele foi no podcast da B&H, que é uma das maiores lojas de fotografia do mundo. Foi lá num podcast dos caras, foi chamado para inúmeras entrevistas, podcasts para o mundo inteiro, matérias, virou uma referência, foi palestrar em eventos. Foi chamado porque é uma referência, tem um trabalho incrível também. Se torna líder. Isso quer dizer que você precisa mergulhar 100% e criar 100% IA? Não. A gente está vendo fotógrafas newborn de família lá fora, muito mais avançadas no IA do que a gente. E elas combinam fotografia de gestante, newborn com IA e lideram nesse processo. Então aqui está meio atrasado nessa parte, na minha opinião. Aqui, assim, a coisa, não sei, não está tão bem resolvida. E tem uma oportunidade clara, assim, de liderar, de mostrar. Mas, de novo, é aquela história da melhoria contínua, vai, usa, melhora, avança, e o teu negócio obviamente ganha com isso. Então é algo para a gente considerar muito aí sobre tudo que a gente está falando. Eu acho que tem um ponto, assim, não sabemos para onde a coisa vai, e tem a parte da... A fotografia é muito solitária, concorda? A fotografia é um processo solitário. Você está ali trabalhando, editando foto, fazendo um monte de coisa, e aí você entra numa dúvida cruel e não tem com quem falar. Não tinha. As pessoas agora têm uma ferramenta que nem o ChatGPT, o DeepSeek, entre outros, e você vai lá e faz a pergunta. Só que ele não vai te dar a resposta na primeira, mas de novo, a história da conversa. Não é à toa que chama ChatGPT, porque é conversa, chat de conversa. É uma troca. Tem questões, claro, sensíveis, você não precisa abrir toda a parte estratégica, ou pode abrir, depende. Né? Aí é uma questão pessoal. O DeepSeek dá para instalar no seu próprio computador e as informações não vão para a China. Eu estou falando de DeepSeek porque ele foi a grande sacudida da semana passada. Mas eu já mostrei no meu grupo que tem um cara que surgiu, uma IA, que se diz mais poderosa que o DeepSeek, poucos dias depois do DeepSeek sair. Então você veja a velocidade que a coisa tá, também chinês. Só que a diferença é que esse concorrente que surgiu, poucos dias depois do DeepSeek, faz foto, ou faz imagem, né, imitando a foto, e também faz vídeo, de graça. É impressionante. Assim. Então, usar essas ferramentas, mergulhar, é uma questão que vai além só da questão tecnológica e do hype, da modinha. Realmente vai te ajudar a dar saltos. E o fotógrafo agora, ele não tem mais desculpas de marketing. Eu não sei fazer blog. Não tem desculpa. O blog da Album lá tem até a IA já embutida.
Você coloca lá o tom, você coloca ali o que você quer fazer, criar. Então não tem desculpa para não criar o conteúdo com o seu estilo. Só que você vai ter que usar para ficar cada vez mais com a sua cara e te ajudar nisso. A parte da rede social, a mesma coisa. Você põe lá, faz fotos do seu Instagram, tira print screen, manda para o DeepSeek ou manda para o ChatGPT e pede para avaliar o que pode melhorar. Conversões, conversas com clientes no WhatsApp, como melhorar coisas que você está fazendo no processo, avaliar tudo isso. Tudo com ferramentas que, na versão grátis, já ajuda muito. Já resolve. Então não tem desculpa para marketing, para conteúdo, para estratégia, precificação. Quem diria? O cara vem me falar agora que não consegue fazer preço. Você coloca lá todo o caminho de precificação, dificuldade que você tem. Você vai montar seu preço e estabelecendo todos os critérios. Ele vai te conduzindo, me conduza a formação de preço com base nesses custos, me ajude a entender quais são os custos, qual a margem, estratégia, posicionamento, branding. Branding de verdade, não é só identidade visual. Posicionamento de verdade, estratégia de marketing. Mas é uma troca. Você tem que alimentar e volta. E assim vai. E para encerrar, porque as minhas lives são curtas, mas eu espero que de alguma forma eu consiga provocar, né? Eu falei do Boris, fotógrafo que virou artista visual, mas teve o contrário. Ano passado, um dos grandes acontecimentos foi a vingança de um fotógrafo americano, Miles Ashtray, que participou de um concurso de IA com uma imagem que parecia de IA, mas era uma foto real de um flamingo com a cabeça escondida. Ele ganhou na votação aberta e ficou em terceiro lugar. Vendeu um print pra caramba, foi chamado para conversar e liderou num processo de fotografia real, dentro do ambiente de IA. Se destacou, foi chamado pelo podcast da B&H também, da BH. Enfim, ele se posicionou. Eu sou contra a IA, eu faço fotos da natureza, do mundo real, fotos incríveis. A IA nunca vai fazer isso. E ele foi lá e se posicionou. Então, assim, dá para se posicionar também contra a IA, né? Mas ele reconhece os benefícios, coisa e tal. Mas ano passado a gente viu a vingança, né, de um fotógrafo real com um concurso de IA. E os jurados não conseguiam identificar se era IA ou não. Então é um negócio surreal, assim, é muito, muito incrível ver que tem espaço para fazer essas provocações, né? E, enfim, amanhã eu vou publicar isso aqui que você está participando e, de alguma forma, vou tentar colocar um pouco do que a gente conversou aqui também, até para dar um contexto. Amanhã eu vou colocar no site o que aconteceu com a fotografia nesses últimos anos com a IA, últimos 3 anos, e o quanto avançou, com uma visão completa sobre isso. E amanhã à noite, Semana Fotografia, a gente vai abordar isso 8h30 da noite, é uma horinha indolor para abordar o uso no marketing, produtividade e criatividade, para quem é membro da comunidade Fotografia Mais Clube do Empreendedor, e fica a dica aí, fica o convite. Você paga uma única vez, entra no grupo e tem acesso a um melhor conteúdo. Eu não vou ter falsa modéstia. Conteúdos de alto nível sobre empreendedorismo, mas é de verdade, com estudos de caso, o que está acontecendo aqui e lá fora, o uso da IA, mas de forma profunda, enfim, além de coisas como eu acabei de contar, aparece uma cliente e eu consigo um trabalho para essa membro. A gente participa amanhã às 8h30 da noite. Quiser saber mais, está no link da bio aqui, Semana Fotografia, e vale a pena, obviamente, o convite aqui está feito. Obrigado aí pela audiência de todos. Amanhã no site mais detalhes sobre essa matéria, e use a IA, eu diria, use sem moderação, sabe, com consciência, claro, mas assim, mergulhe para te ajudar no seu negócio, pode fazer a diferença de fato. É isso, gente, obrigado, boa noite a todos aí e até a próxima. Obrigado a todos que também vão ouvir depois no Spotify e no YouTube. Boa noite, tchau, tchau, até mais.